Bom, hoje a gente vai tocar na linguagem Python, né? Vamos dar uma visão geral sobre os elementos da linguagem, falar um pouco sobre sintaxe, sobre como rodar um programa em Python, né? Então o foco vai ser realmente essa visão, né, geral da linguagem, tá? Bom, antes de começar a falar propriamente da linguagem, é bom a gente conhecer um pouquinho, né, sobre ela, né? Então, a Python, né, é a linguagem que a gente usa para... É uma linguagem do interpretador, né? E é a forma como a gente se torna capaz de conversar com o computador, né? Passando comandos para ele, seguindo essa linguagem, né? Ou seja, essa sintaxe que o interpretador de Python nos fornece, tá? Então, uma pessoa que sabe falar, sabe escrever em Python, né, é chamada de Pythonista, né? E esses Pythonistas, eles usam um software que foi desenvolvido, né, pelo Guido van Rossum, né, que foi o criador do Python, né? Então, diferentemente do que as pessoas imaginam, né, o nome Python não vem, né, da serpente, né, da chamada Python, né, mas vem de um programa inglês, né, da década de 60, final da década de 60, mas que particularmente eu nunca assisti, né? Então quem tiver interesse, basta procurar aí no Google e dar, né, pegar mais detalhes sobre isso, tá? Então é só um pouquinho da história da linguagem para que vocês não saiam falando coisa errada por aí, tá? Bom, então uma coisa que realmente vocês devem ficar, assim, não ficar chateados, né? É que no início vocês vão sentir dificuldade de se comunicar, né? De expressar os comandos na linguagem, tá? É comum, né? Quando vocês eram crianças, né? Existia falavam palavras erradas, conjugação de verbo errada, uma série de coisas, né? Mas que as pessoas ignoram isso e conseguem entender o que você quer expressar, certo? Só que o computador, ele não vai conseguir fazer isso. Ele não é tão inteligente a esse ponto de ser capaz de interpretar e entender o que você queria dizer, né? E não foi exatamente o que você disse. Tá? E quando isso acontece, ele lança para você uma coisa chamada syntax error, que é o que? Erro de sintaxe, ou seja, você não está se expressando segundo a sintaxe esperada do Python, né? Então, a questão toda é mais fácil para a gente aprender uma linguagem como Python, que é uma linguagem restrita, não chega nem aos pés da complexidade da língua portuguesa, por exemplo, nem da língua inglesa, mas para o computador entender o que a gente quer falar, ainda hoje é um desafio, né? Então você tem os tradutores, o reconhecimento de fala, que são aplicações, né, altamente complexas, só que não funcionam super bem ainda, tá? Tem uma série de problemas, né? Você identifica isso, por exemplo, no carro, você que tem Bluetooth, você manda ele executar determinados comandos e grande parte das vezes não funciona como você espera, né? Então, não se irritem também com o Python quando vocês obtiverem esse erro de sintaxe, é uma incapacidade dele de entender você, né? E é preciso apenas ler as mensagens e observar com cuidado, porque alguma coisinha está errada que precisa ser consertada, tá? Então, como é que a gente se comunica com o Python, né? Eu já falei em comunicação, né, e tal. Então, o primeiro passo, né, é você saber como executar o interpretador do Python, ou seja, a ferramenta, o software que Python oferece para que você execute os comandos e apresente o resultado desejado pelo programa, né? Então, nessa parte aqui que está em branco, né, é, que eu estou marcando aqui, né, essa parte em branco é justamente quando você executa o comando Python, né? Ou seja, o programa Python, corrigindo melhor, né? Se fazer um programa e não um comando. Esse programa é o interpretador do Python, tá? Então, daqui para cá, né? Isso aqui é o que a gente chama de prompt, né? No caso, foi executado esse prompt aqui numa máquina Mac, né, no MacBook Pro de Alberto, ou seja, né, o meu computador, e
eu estou executando o interpretador de Python. Quando eu clico Enter, após digitar Python, o que é que vai aparecer? Vai aparecer a versão, né, do interpretador e mais alguns detalhes aqui, certo? Pronto, beleza. Tá vendo isso aqui? Né, esses três sinais aqui, né, de maior, né? Esses três sinais de maior, após esses três sinais, aparece, fica esperando o cursor aqui, né, e o Python está aguardando que você execute algum comando, certo? Então, é nesse ponto aqui que você vai ter que saber a linguagem Python, porque não é digitar qualquer coisa que ele vai saber o que fazer. Você vai ter que saber, primeiramente, o que deseja que o programa faça e vai digitar aqui nesse ponto alguns comandos que o Python vai interpretar, ok? Bom, então aqui tem um exemplo, certo, de alguns comandos, né, que eu rodei no meu computador para vocês terem uma ideia do que é que ele faz. Então, esse primeiro comando aqui, certo, ele vai atribuir a uma variável chamada x o valor inicial 1, tá? Em seguida, depois da execução desse comando, tá, eu vou executar um segundo comando. Esse segundo comando faz uso dessa variável x que já tem o valor igual a 1. Então, print x, ele vai mostrar na tela o resultado, que é esse resultado aqui. Ó. Por que saiu 1? Porque ele imprimiu o valor de x. E qual era o valor de x? Bom, aí é só olhar qual foi o último valor atribuído a ele, que foi o valor 1. Tá? Mas vejamos o seguinte, logo após, eu faço uma outra execução aqui de um comando diferente, que faz x recebe x mais 1. Tá? Não é x que é igual a x mais 1. Né? Os matemáticos aí vão achar isso muito estranho. Tá? Porque é impossível ser x ser igual a x mais 1. Mas não é isso que está sendo expressado aqui. O Python ele vai avaliar x mais 1. Né? Qual é o valor de x? Bom, é 1, né? Que ele imprimiu aqui 1. Então aqui eu vou ter 1 mais 1. Isso aqui vai dar que valor? Vai dar o valor 2. Né? Esse valor 2 é o valor que vai ser atribuído a x. E logo em seguida eu executo um quarto comando, que é print x, e o resultado na tela que sai é o valor 2. Tá? Pronto. Então eu já mostrei a vocês como é que eu faço a execução de comandos aí no Python, certo? E isso aqui não vai terminar nunca. Tá? Ele vai ficar aguardando você digitar comandos para sempre. A não ser que você execute o comando, né, no caso aqui uma chamada de função, chamada exit, ou pode ser também uma função chamada quit. Né? Exit de sair e quit, traduzindo para português, é abandonar. Né? Todos os dois fazem com que o programa pare de executar. Que programa é esse? O interpretador de Python, e ele volta para a console, né, de execução do computador, que por sua vez o computador fica esperando que você execute um outro programa, tá? Bom, isso mostrei a vocês como é no Mac, né? Mas você pode executar aqui também no Linux, né? Do mesmo jeito, com Python, e também você pode executar no Windows, tá? Só que o que ele vai mostrar aqui é um pouco diferente, né? O prompt de comando do Windows é um pouco diferente, tá vendo? Eu estou informando aqui o local onde está o programa executável do Python. Então, C /barra Python 27, né, 2.7 barra Python.exe. Então, isso está expressando que o programa Python.exe, que é o interpretador de Python, está localizado na pasta Python 27, que por sua vez está no raiz da unidade C. Tá? Então, se vocês forem lá na unidade C, entrarem na pasta Python 27, vão encontrar lá dentro um programa chamado Python.exe. Aí a pergunta, tá, tem que ser Python 27? Não, pode ser outra pasta. Né? No meu caso, inclusive, vou demonstrar, quando for explicar sobre instalação, uma opção que você pode usar, né, alternativamente a esse aqui. Tá? Mas para rodar esse programa Python.exe, você vai ter que informar a localização dele completamente, porque, né, ele não vai ter como adivinhar onde é que o Python está localizado no seu computador. Tá? Pronto, beleza. Aí aqui eu estou mostrando também um outro programinha que é um Hello World, né? E ele executa aqui um comando para imprimir a mensagem Hello World na tela. Tá? O mesmo
comando está sendo impresso aqui, está sendo executado aqui, e o resultado é exatamente o mesmo, seja no Windows, seja no Linux, tá? No caso aqui é um Mac, né? Mas se você for fazer isso no Linux, vai ser muito semelhante, não vai dar praticamente diferença nenhuma, tá? Até porque os dois têm uma base comum aí, que é, né, uma herança do Unix, né? Bom, mas beleza. E o que é que a gente vai dizer para o Python, né? O que é que... Então, aí é onde entra o aprendizado da sintaxe da linguagem. É o que a gente vai fazer, né, durante a boa parte do curso, é entender o que é que o Python oferece de recursos sintáticos para a gente escrever os nossos programas, tá? Então, é necessário que a gente aprenda o vocabulário, né? Ou seja, quais são as palavras, tá? Né? Ou seja, variáveis, palavras reservadas, tá? Então a gente declara aqui as variáveis, né? A gente usou uma variável no programa anterior ali, uma variável chamada x, tá? Mas existem palavras que já estão definidas no Python e que você não pode usar como variável, tá? A gente chama isso de palavras reservadas. São palavras que o Python já bloqueou, que você não pode usar, tá? Ele já tem um significado fixo na linguagem, tá? Bom, aí é preciso que a gente conheça também o que a gente chama de padrões de sintaxe válidos, ou seja, como é que você expressa, concatena as coisas, como é que você organiza esses comandos. Então a gente viu um comando de atribuição, né? X recebe x mais 1, a gente viu print x, né? Então existe esse padrão. Se eu disser x print, não vai funcionar, certo? Então tem que obedecer esse padrão de sintaxe que é esperado, tá? E a ideia é que você crie um programa como se fosse uma história, um algoritmo, né? Uma sequência de passos que o programa vai executar, tá? E essa história pode ser bem longa, tá? Depende da complexidade do que o programa, né, vai fazer. E isso depende do usuário, né? O que é que o usuário pediu que o programa faça, tá? Então, dentre as palavras reservadas aqui, ó, a gente tem uma série delas, né? Não tem todas, mas as mais importantes aí estão destacadas aqui. Então, à medida que o curso for andando, a gente vai aprender o que é o end, o que é o from, o que é o for, o elif, o que é o break, o else, o except, o try, né? O while, continue, e por aí vai. Tá? Então, são palavras que já têm um significado definido no Python e por isso são chamadas de palavras reservadas, que você não pode usar para usar como nomes, né, de variáveis, tá, e identificadores, tá? Bom, então aqui tem um exemplo, né, de uma história em Python, né, que a gente na verdade chama, né, um script ou um programa em Python, tá? E esse programa ele tem um objetivo justamente de pegar um arquivo texto, tá, e identificar qual é a palavra que é mais recorrente nesse arquivo, indicando inclusive qual o número de vezes essa palavra aparece no arquivo, tá? Então eu vou explicar esse programa, né? E a gente só vai de fato entender 100% desse programa, né, do meio do curso em diante, porque tem coisas aqui como dicionários, como strings, como laços, que ainda precisam um pouco de conhecimento para entender 100%, tá? Bom, então, como eu já comentei, né, a gente já usou um comando de atribuição, né, quando fez x recebendo 1 na outra situação, mas aqui eu tenho x recebendo 2. O x aqui, ó, que está em laranja, ele é justamente uma variável, tá? Toda vez que está em laranja aqui, eu estou colocando, né, sublinhando aqui, é uma variável, certo? A gente vai discutir o que é uma variável, quais são as regras que valem para uma variável e assim por diante. Mas por enquanto, né, aqui é um nome que eu escolhi, né, para uma área de memória que vai guardar um valor. Isso a gente chama de variável. Essa variável, né, vai ter inicialmente aqui o valor 2. Então, o valor 2 é o que? Uma constante. Tá? Então, não é que x não vai poder mudar porque eu atribuí uma constante. Não. Isso aqui é o que a gente chama de uma constante numérica. Tá? Então, isso aqui não é uma variável, mas essa constante numérica pode ser o valor que vai ser dado a uma variável, no caso aqui x. Tá? Em seguida aqui, o segundo comando, ele faz o quê?
ele pega o valor atual de x. Qual é o valor atual de x? 2, né? Então, tenho aqui o valor 2. 2 mais 2, eu vou ter o valor 4. Esse valor 4 vai ser guardado novamente em x. Aí ele pergunta, tá, eu vou ter dois valores em x? Não, vai prevalecer o último valor. Então, x vai ser igual a 4 e vai deixar de ter 2 lá dentro de x. Tá? O que 2 se perdeu foi sobreposto pelo valor novo, que é o valor 4. Tá? E o que está em amarelo, né, é justamente a palavra reservada. Que palavra reservada a gente tem aqui? A palavra print, que é o comando que faz a impressão de valores na tela. Tá? Bom, então, como eu já falei, né, o Python, né, ele permite que você execute o interpretador e ele fica guardando comandos um após o outro. Tá? Isso é legal para quando você tem situações que quer fazer um programa simples, fazer um teste, verificar até mesmo a sintaxe da linguagem ou determinado recurso. Tá? Só que para programas grandes, isso não faz sentido. Você digitar comando por comando, tá, para executar o Python. Até porque você pode estar lá digitando e de repente dá um problema e você perde tudo que você digitou. Então isso não é prático. O normal é que você pegue um editor de programas, né, um editor de texto, e crie o seu programa nesse editor de texto, certo? Esse editor de texto ele vai salvar, né, o seu programa e você vai poder rodar esse programa depois usando o interpretador de Python. Então o Python já vai receber todo o programa de uma vez, ele só vai seguir os passos que você indicou lá no programa. Tá? Como convenção, a gente, né, por que é convenção? É uma coisa que não é obrigatória, mas que praticamente todo mundo faz. Então, os programas em Python eles têm uma extensão .py. Tá? Para quem não lembra, aí, os arquivos têm extensões, principalmente no caso do Windows. Né? Então, através da extensão é que você identifica, né, que tipo de arquivo é aquele. Então, .doc, arquivo do Word, .xls, arquivo do Excel. Tá? Então, .py vai ser um programa em Python. Tá? Então vamos começar, né, a escrever um programa bem simples. Né? Então vamos pensar aí como é que seria. Você tem a opção de fazer no modo interativo, né, no qual teria que digitar o programa todinho, né, linha por linha lá no Python, ou você pode criar um script, ou seja, um arquivo contendo todos os comandos que você vai digitar no editor de texto e vai mandar para o Python executar, né, aquele arquivo. Então, ao invés de você simplesmente chamar Python, você chama Python e passa para ele o nome do arquivo que ele vai executar. Ok? Então, a gente tem um programa como sendo uma receita, um conjunto de instruções, né, uma sequência de passos, né, que devem ser executados, né, numa certa ordem. Tá? Esses passos, né, podem ser condicionais, ou seja, alguns desses passos podem não ser executados sob determinada condição. Isso é o que a gente vai estudar quando estiver falando de passos condicionais. Tá? E outros passos precisam ser executados repetidamente, um após o outro. Também é o que a gente vai ver quando estiver falando de comandos de repetição. Tá? E algumas vezes é interessante que um conjunto de passos ele se repete bastante em vários trechos do programa. Não é que aquele passo vai ser executado várias vezes no mesmo local do programa. É que ele vai ser executado em pontos diferentes no mesmo programa. A gente vai ver exemplos disso daí. Tá? Mas basicamente aqui eu vou ter os comandos condicionais. Tá? Aqui eu vou ter os comandos de repetição. Tá? E para isso aqui a gente vai ter as funções. Tá? Mais para frente a gente vai aprender o que são funções. Então vamos primeiro dar uma olhadinha aqui nesses o que a gente chama de passos sequenciais. Então, passos sequenciais são passos que você executa um após o outro. Não tem opção de pular, tá? Nem de executar a repetição. Então vejamos, se meu programa tem x recebe 2, print x, então esse vai ser executado, né, primeiro. Quando esse terminar de executar, ele passa para o seguinte. Tá? Quando chega aqui, x vai ser 2. Ele vai imprimir na tela o valor 2. Então a saída é justamente a telinha, né? Pensa aqui que isso aqui é uma tela do computador. Tá? Beleza. Então saiu na tela o valor 2. Eu faço x receber x mais 2.
Então, ó, vejam o fluxo aqui, ó. Sequência. Primeiro executo esse, depois esse, depois esse, depois esse. Não tem como passar para um comando sem ter executado o anterior, considerando que você tem esses passos sequenciais. Então, x recebe x mais 2, ele vai receber o valor 4. Ao fazer print x, sai na tela agora o valor 4. Tá? Mas às vezes a gente precisa que sob determinada condição seja executado um comando e não seja executado, né, outro. Aqui eu tenho um exemplo de uma situação, tá, onde eu dou um valor a uma variável e, a depender do teste, tá, ele vai dizer se o valor de x é menor do que 10 e se é maior do que 20. Tá? Então, se for menor que 10, ele imprime menor. Se for maior do que 20, ele imprime maior na tela, ok? Então, veja a situação. Se x é igual a 5, que é o caso aqui, quando eu for testar x, x ele é menor do que 10, bom, x é 5, né? Então, x é menor que 10? Sim. Então, vemos aqui, ó, isso aqui a gente chama de fluxograma, tá? Do slide anterior também era fluxograma, com apenas passos sequenciais. Então aqui eu tenho uma decisão. Que decisão é essa? X é menor do que 10? Bom, se for, eu vou executar o comando print menor. Mas por que print menor? Porque print menor está aqui, ó, dentro do comando if. Tá? Python usa indentação como forma de delimitar o bloco de comandos que pertence a um if. Então, como o print está mais à direita aqui, ó, ele vai pertencer ao comando if. Tá? Então, print menor vai acontecer apenas se esta condição ela for verdadeira, né? Que em inglês aqui você vai ter true, né? True é o valor que vai ser retornado por essa expressão x menor do que 10. Beleza, então x é menor que 10? Sim, porque x é 5 e 5 é menor do que 10. Então ele vai fazer print menor. Beleza, saiu na tela. Ele vai chegar aqui, né, e vai passar para o próximo comando após o if. Então terminou isso aqui, pronto. Qual é o próximo? Esse daqui. Agora, x é menor do que 20. Bom, aí não acontece, não vale, né? X é 5, 5 não é menor do que 20. Então, essa expressão aqui deu falso, né? Que em inglês, né, você tem aqui false, né? Minha letra está bem bonitinha, né? Então, false. False, quando for false, o if não vai deixar executar esse comando aqui. Então, ó, é como se esse comando não existisse. Ele não vai executar o print maior, tá? Então, desvio aqui, ó. X é maior do que 20? Não. Então, pule esse comando. Então, print maior não vai acontecer. Qual é o próximo comando? Print fim. Então, a saída vai ser menor e fim, né, devido ao valor de x ser igual a 5. Tá? Talvez esteja um pouco confuso ainda, né? Então, essa é uma ideia que vocês vão precisar se acostumar, tá? Mas vai ter aula sobre isso, vocês vai ver mais exemplos e vai ficar mais fácil de entender. Tá? Então, esses aqui são os comandos, os passos condicionais. A gente tem também os passos repetidos, que são passos que você executa várias vezes, até que determinada condição, né, não seja mais válida, e aí você passa para o comando seguinte, ou para o passo seguinte, como queira. Então vejamos, se eu começo com n igual a 5, n recebe o valor 5. Enquanto n for maior do que 10, né, while é enquanto, né, em inglês, enquanto n for maior do que 10, eu vou executar estes passos aqui, estes comandos que estão aqui dentro do while. Então, isso aqui pertence ao while, tá? Print fim já é um comando que vem depois de todo esse bloco aqui, ok? Então, n é maior do que 0? Né? Porque n é 5, 5 é maior do que 0. Beleza, qual é o primeiro passo do while? Dentro do while? Print n. Então ele vai imprimir n, que tem o valor 5, né? Beleza. Só que o que acontece com n aqui, ó? N recebe n mais 1. Se n é 5, qual vai ser o próximo valor de n? 4, né? Beleza. Aí ele passa para print fim.
Não, não passa. Ele vai voltar aqui para o teste do while. Por isso que tem a repetição, porque vejam, ó, quando eu verifico a condição e entro, ele vai executar os comandos em sequência, mas vai retornar para refazer o teste para verificar se ele deve permanecer no laço. Então, o teste n é maior do que zero, ainda é true? Sim, porque n é 4 e 4 é maior do que zero. Então, ele vai fazer print 4, imprime o 4. N recebe n menos 1, que é 3. Volta para cá. N é maior do que zero? N é maior do que zero? Sim, porque 3 é maior do que zero. Então, ele vai entrar novamente, print n, ou seja, print 3, e decrementa n, né, para o valor 2. Então, ele vai voltar para cá e testar. N, 2 é maior do que zero? Sim. Então, imprima n novamente, que agora tem valor 2, e decremente n novamente, faça n receber n mais 1. Portanto, n fica com 1. Tá? Agora eu pergunto, n é maior que zero? Ainda é. Então, imprima n, no caso valor 1, e n agora passou a ser igual a zero. Beleza, volta para cá. N é maior que zero? Opa, não. Condição não foi satisfeita. Então, enquanto essa condição for verdadeira, eu faço. E quando não for verdadeira? Então, acabou o laço, ele vai executar o passo seguinte. Então, ele pula daqui e vem para cá. E não executa esses comandos mais, porque o teste do laço não foi verdadeiro. Tá? Então, é como está aqui. Ó. Sim, print n, n menos 1, n recebe n menos 1. Mas se for não, ele passa para o comando print fim. Tá? Então, por isso que ele vai executar, tá? O comando fim. Então, essa variável n aqui foi mudando de valor e se ela não mudasse de valor, o laço continuaria aí para sempre. Tá? Então, quando existe um laço, geralmente a gente trabalha com a variável de uma ou mais variáveis de interação, que é a variável que é responsável por controlar o momento em que você vai sair do laço. Ok? Bom, como eu falei, a gente vai ver isso em detalhes, mas por enquanto é só para vocês terem uma visão geral. Tá? Então temos aqui um programa mais complexo, que eu já mostrei para vocês várias vezes, e esse programa mostra justamente o que? Aqui eu tenho comandos sequenciais, tá? Eu vou executar esse comando, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, e em verde, tá? Existe aqui um comando for, tá? For é um comando que executa, assim como o while, este comando aqui dentro, que pode ter mais de um inclusive, basta eles estarem aqui, né, indentados, tá? Em relação ao laço, e ele vai executar, né, esse laço várias vezes, né, esse comando que está aqui várias vezes, até que ele tenha percorrido todas as palavras. Tá? A gente vai ver isso em detalhes, mas por enquanto acreditem no que eu estou falando. Tá? Então, depois disso ele vai executar passos sequenciais e volta aqui para executar um laço. Só que esse laço ele vai ter dentro dele um if. Né? O que é um if? É um se. Se essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar esse conjunto de comandos. Entendeu? Então você tem, como eu falei, comandos, passos sequenciais, que são em amarelo, passos de repetição, né, passos repetitivos, e os passos aqui que são condicionais. Ou seja, nem sempre ele vai executar esses comandos aqui, depende, né, da condição ser satisfeita. Tá? Então, esses aí justamente um programa, como eu já mencionei, que pega um arquivo, tá? Abre o arquivo, lê o arquivo por completo para uma string, pega essa string, particiona as palavras, né? E cria uma lista de palavras, e em seguida ele vai percorrer essa lista de palavras, e toda vez que ele encontrar uma palavra, ele incrementa o número de vezes que aquela palavra já apareceu. Tá? Que esse número de vezes está armazenado aqui em contadores. Tá? Então, para cada palavra, eu tenho um contador de vezes que ela apareceu. Tá? E isso a gente vai aprender como é que faz, o que é que significa esse dict aqui, que é um dicionário. Então, tem uma aula só sobre isso, sobre dicionários.
mas aos poucos a gente vai entendendo esse script aí no Python, ok? Bom, além disso, tem uma coisa que eu queria destacar aqui, que é justamente esse raw input, né, que é o que? Entrada crua, tá? Então esse raw input é a forma como o Python ele mostra na tela isso daqui e fica aguardando que o usuário informe alguma coisa. Então, esse está em destaque aqui é em azul claro, é uma função, isso é uma função. Assim como ó, open também é uma função, certo? Que você executa para abrir um arquivo, ok? Então a gente tem as sentenças, né, que, que podem utilizar aqui os contadores, né, das palavras, tá? E esse ponto de baixo aqui, né, ele tem o objetivo de encontrar o maior contador, né, de palavras, né, das palavras, quer dizer, a palavra que tem o maior contador, tá? A gente chama de palavra mais frequente, e esse contador, né, justamente está aqui, ó, o maior contador recebe o contador, tá? Então, por enquanto, não vou entrar em muitos detalhes porque vai ser complicado explicar isso para vocês sem ter construído passo a passo isso daqui. Então, nas próximas aulas a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, ok? Bom, então, como sempre, né, esses slides, esse vídeo tem licença, né, aberta do Creative Commons e vocês podem, né, copiar, reproduzir, né, sem problemas, né, e foi baseado aí nos slides do professor Charles Severance da Universidade de Michigan, ok?